A paz do Senhor Jesus. A palavra de edificação para as nossas vidas hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a seguir. Esse capítulo traz um dos milagres de Eliseu, um milagre de provisão. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, o profeta, saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui a gente tem, gente, uma palavra de provisão. Aqui fala a história de uma viúva, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Isso indica que era uma mulher casada com um homem filho de profeta, que conhecia a Deus e seus princípios. Aqui se trata de uma mulher que tinha um casamento sólido com um homem de Deus, um homem dos filhos dos profetas, um homem que conhecia a palavra do Senhor. No entanto, ela, quando fica viúva, ela se vê em meio a muitas dívidas. E aí ela vai até o profeta Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Veja que essa mulher, ela tinha liberdade para se aproximar do profeta. Quando você tem intimidade com Deus, quando você busca a Deus, você tem intimidade. E aqui mostra que essa mulher tinha intimidade. Ela se aproxima do profeta Eliseu e diz: meu marido, o teu servo morreu. Mostra que seu marido conhecia o profeta Eliseu e o servia também. E ainda ela acrescenta: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Temer ao Senhor indica obediência à palavra. Todo aquele que teme ao Senhor, que teme a Deus, obedece à palavra. Obedece ao que está escrito. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. As circunstâncias da vida e o trabalho cotidiano para sobreviver e sustentar a família leva o pai de família a se endividar, confiando no suor do seu rosto e do seu trabalho para saldar as dívidas e continuar sobrevivendo com a sua esposa e filhos. Podemos dizer que essa situação é decorrente do pecado original de Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus no jardim do Éden. Observem que essa mulher, quando ela se aproxima do profeta Eliseu, ela leva ali uma situação na qual o seu esposo se encontrava. Ele contraiu dívidas. E quando a gente contrai dívidas, a gente crê que a gente vai pagar essas dívidas, que a gente vai trabalhar, que a partir do suor do nosso rosto, a gente vai conseguir saldar as nossas dívidas e pagar
a outra pessoa que nos confiou vender. Mas aí o que aconteceu? O inesperado. O marido dessa senhora, ele veio a óbito. E isso é decorrente de quê? Deus nos fez para vivermos aqui na terra uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida sem tantos pesares. Mas o pecado de Adão e Eva, ele fez com que nós tivéssemos que trabalhar e sobreviver do suor do nosso rosto, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. O Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor de teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui fica claro que mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma mulher de Deus, a gente está sujeito às adversidades desta vida. A gente está sujeito a contrair dívidas, a morrer antes de conseguir pagá-las. E aí a família vai ficar com esse cargo, vai ficar com esse problema para ser resolvido. Que foi o que aconteceu com essa viúva. O marido dela, o provedor da casa, morreu e ela ficou com as dívidas. E naquela época era comum que quando não se tivesse recursos para pagar a dívida, se levava os filhos para servirem e pagar essa dívida. Então aquela mulher, ela já havia perdido o marido e ela estava ali prestes também a perder os filhos. Aqui fica claro que o pai de família está sobre ele a responsabilidade de sustentar. No entanto, aquele pai de família, ele faleceu e não havia deixado provisões, dinheiro sobrando para que a esposa saldasse a dívida contraída. Era comum nessa época, como eu já falei antes, que se tomasse os filhos como servo para pagamento dessa dívida. E nessa cultura, uma mulher que não tinha marido, uma mulher que não tinha filhos, ela ficava desassistida da sociedade. Era uma mulher que ficava sem prestígio. Então a situação dessa viúva era uma situação muito grave, era uma situação que a colocaria como uma pessoa vulnerável socialmente e desamparada. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Olha que sabedoria do homem de Deus. O que te hei de eu fazer? Né? Eliseu está deixando aqui bem claro que ele é um homem, né? Um homem comum. Declara-me, o que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Na primeira parte desse versículo, o profeta Eliseu faz uma pergunta à viúva: que te hei de fazer? O profeta demonstra sua humildade, sua condição humana, deixando claro que o milagre quem faz é Deus. O ser humano, ele não tem poder para fazer milagre na vida de ninguém. O ser humano, ele é instrumento de Deus, ele é canal de Deus para que o Senhor venha usá-lo e operar o milagre na sua vida, operar o milagre na sua casa. É isso que Eliseu deixa claro quando ele pergunta à viúva: o que te hei de eu fazer? E aí vem a segunda pergunta: declara-me. Declara-me o que tem em casa. Observe que Deus trabalha com o que nós já temos. Quando Deus escolhe eu e você, quando Ele nos chama como ovelha do seu pasto, como ovelha do seu aprisco, quando Ele nos torna filhos seus,
Ele já sabe o que eu e o que você tem para oferecermos para o reino de Deus, para o reino dos céus. E aí Eliseu pergunta: declara-me, o que tu tens em casa? O Senhor nos dotou de capacidade, de inteligência, aptidões para a manutenção da nossa sobrevivência. A pergunta de Eliseu motiva a viúva a olhar para si própria como uma pessoa capaz de sobreviver sem a proteção e segurança do seu esposo. Pois a nossa força está em Deus e é dele que vem a provisão. Mas para isso é necessário tomarmos uma atitude diante de Deus. E o Senhor nos mostrará a provisão, o Senhor nos mostrará o escape. Nesse caso, a viúva responde a Eliseu: tua serva não tem nada em casa. Talvez ela se referisse a algo material de valor, né? Quando ela diz assim: tua serva não tem nada em casa, ou seja, tua serva não tem nada de valor em casa, nada que possa ser vendido ou trocado para se pagar essas dívidas, a não ser uma botija de azeite. Olha como é a fragilidade humana. Ela responde: a não ser uma botija de azeite. Talvez para aquela viúva a botija de azeite era algo de pouco valor, a ponto de ela dizer que não tinha nada. Quantas vezes a gente se depara com essa situação? Achar que nós não somos nada. Achar que o que Deus nos deu não é nada. E quando alguém pergunta: o que você tem? Eu não tenho nada. Eu não sou capaz de fazer nada. A gente faz como a viúva. A viúva respondeu: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. A gente acha que sempre que o que a gente tem é menor, é pequeno para se oferecer. Mas presta atenção. Às vezes o teu abraço pode ser muito para alguém. Às vezes alguém só está precisando de um abraço de consolo. Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, você é capaz, pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então nunca diga: eu não tenho nada. Olhe para o seu interior e veja: não, Deus me deixou com algo, Deus me dotou com alguma coisa. E isso que Deus me dotou, eu posso usar para o bem de outrem. Mas o olhar de Deus é diferente do olhar humano. Para o olhar humano, a gente não tem valor ou tem pouco valor. O olhar humano faz acepção de pessoas. O olhar humano, às vezes, julga caráter, pessoas e mede as estaturas pelo que elas têm. Se é no mundo secular, valoriza-se rico, despreza-se pobre. Faz acepção de cor, valoriza-se quem é branco, despreza-se quem é negro. E a gente também tem acepção dentro do nosso meio. A gente tem acepção dentro da igreja do Senhor. Às vezes se acha melhor aquele que tem dons de poder, dons de curar, dons de expulsar demônios, dons de falar em língua, e se despreza aquele que não tem. Mas acredite, o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus enxerga aquilo que o ser humano não enxerga. Mas ainda bem que Deus nos olha de uma forma diferente. E a própria palavra de Deus vai dizer que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Está em todo lugar. E Ele contempla a todos da mesma maneira, sem fazer acepção de pessoas. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não vai fazer algo pequeno. Ele não vai fazer algo simples, humilde. Ele vai fazer algo grande. Para quê? Não é para que eu e você seja exaltado perante as pessoas.
mas para que o nome dele seja glorificado. Aqui o profeta dá uma orientação à viúva: pede vasos emprestados a teus vizinhos e recomenda vasos vazios e não poucos. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele nos purifica do todo o nosso pecado, esvaziando o nosso ser. Nesse caso aqui, eu e você, antes de fazermos aliança com Jesus, a gente é um vaso cheio, só que cheio de pecado, cheio de coisas que não agradam a Deus, cheio de sentimentos que precisam ser lançados fora. E aí olha o que é que Jesus faz com a gente quando a gente aceita Jesus como um Salvador. Ele esvazia o nosso ser, ele esvazia o nosso vaso, ele purifica para nos encher com o seu Espírito e fazer em nós novas criaturas, vazias do pecado, mas cheias da sua presença, cheios da sua presença, cheios do seu Espírito Santo. E assim vivermos uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Lembra quando Nicodemos vai até Jesus de noite e pergunta para Jesus: mestre, o que é necessário? O que é necessário para se ter uma vida nova? O que é necessário para se viver uma nova vida? E Jesus disse: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não entende como um homem velho pode voltar novamente ao ventre da sua mãe e nascer de novo. E aí Jesus sabiamente diz: Nicodemos, não é esse novo nascimento, não é nascer, voltar para o ventre da mãe, mas nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito Santo de Deus. É ter a natureza velha substituída por uma natureza nova, uma natureza de Cristo, uma natureza vivificada no Espírito. E em comunhão com a igreja, porque Jesus não nos chamou para sermos ovelhas solitárias. Jesus nos chamou para sermos ovelhas dentro de um rebanho. E esse rebanho é a igreja de Cristo. Eliseu diz à viúva: toma vasos emprestados com os vizinhos, não poucos, mas muitos. Indica que essa vizinha tinha comunhão com seus vizinhos e que estes não lhes negariam os vasos. Os vasos deveriam ser vazios para que o Senhor os enchesse. O crente deve esvaziar-se do seu ego para que Deus os encha com o Espírito, com o fruto do Espírito Santo. A benignidade, o domínio próprio. Observem que essa viúva tinha comunhão com os vizinhos. Você que está afastado do Evangelho, que se afastou por alguma razão, volte à comunhão com seus irmãos. Porque o crente, ele não pode ficar fora do rebanho. Ele tem que ter comunhão com os irmãos. Aquele que tem comunhão está ligado na figueira. O que tem comunhão está ligado no corpo de Cristo. E a partir do momento que você sai, você está fora da comunhão. A viúva do azeite, ela estava em comunhão com os vizinhos. Quando ela bateu na porta deles: dai-me um vaso vazio. Eles prontamente deram esse vaso. Assim é o crente. O crente não pode ficar fora da comunhão. O crente, ele não pode ficar fora da figueira. Ele tem que estar em comunhão com a igreja, para que quando ele bata na porta de papai, do nosso Pai Jeová, ele escuta, ele abre a porta. Tem que ter comunhão. E quando o crente está fora, ele vai o quê? Ele se esvazia do Espírito. Lembra lá no primeiro início que eu falei? Quando a gente faz a aliança com Jesus, que levanta a mão, o que acontece? Jesus limpa o nosso vaso, tira todo o pecado e nos enche com seu Espírito. Quando se afasta de Deus, acontece o inverso.
se esvazia do Espírito, da presença de Deus e vai se encher de novo com o pecado. Por isso que na hora que bater, na hora que falar com o papai, ele não vai ouvir. Porque o pecado é a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Pai que está no céu. E aí Eliseu dá mais uma orientação para a viúva. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. A atitude da viúva é uma atitude sábia. O profeta Eliseu vai lhe dando orientações e essa viúva, ela segue prontamente as orientações que o profeta lhe dá. Sabe qual é o ensinamento disso para minha vida e para a tua vida? Que a gente, como crente, a gente tem que ser obediente. Obediente à palavra de Deus, obediente às nossas lideranças, porque aquele que obedece tem provisão de Deus. Aquele que obedece tem cuidado de Deus. Tem milagre que será executado em oculto. Entra em casa, fecha a porta, mas o resultado é público. Olha que essa última orientação, o profeta Eliseu, ele é claro. Entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Por quê? Porque tem milagre que é executado no oculto. Tem milagre que é você e Deus. E depois quem vai publicar é o próprio Senhor em público. Por que, irmã, não pode ser com todo mundo às claras? Muito simples. Incredulidade impede milagre de ser operado. Se você é incrédulo, você está dizendo o quê? Que você não crê. Então o milagre, ele não vai acontecer na incredulidade. Por isso que aquele homem, quando está com Jesus e pede para o filho dele ser liberto de demônios, ele diz assim: Senhor, ajuda teu servo na minha incredulidade. Ele crê que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo vem a dúvida por causa do quê? Do pecado da carne. Falta de comunhão. Quem não tem comunhão com a igreja, quem não tem comunhão com o irmão, como é que o milagre vai acontecer? Coríntios 11, versículo 23 a seguir, diz: cada um examine-se a si próprio, cada um examine-se a sua consciência. É um capítulo lido sempre antes da Santa Ceia. E manda que cada um examine-se a sua própria consciência. E se tiver algo contra teu irmão, deixa a ceia lá, vai, reconcilia com teu irmão e depois volta. Tem que ter comunhão para ter milagre. Aqui teve milagre para a viúva, ela tinha comunhão com os vizinhos. O marido dela temia a Deus, era obediente. E quando ela se aproxima de Eliseu, ela diz: teu servo, que temia a Deus. Olha só, a viúva lembra. Como é que a gente se apresenta diante de Deus? A gente vai dizer: olha, eu, tua serva, te temo. Será que a gente pode dizer isso diante de Deus? Falta de temor a Deus. Quem não tem temor a Deus, como vai experimentar as maravilhas do Senhor? Porque quem teme, obedece. E quem obedece, coloca em prática a palavra. Temor, obediência e prática. Princípios que estavam presentes naquela família, na família da viúva. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A viúva aqui precisava de um intermédio entre ela e Deus, que era o profeta Eliseu. Isso aqui no Antigo Testamento.
Eu e você hoje, a gente não precisa mais do profeta para fazer a ponte entre nós e Deus, porque a gente tem Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus veio, morreu na cruz, por mim e por você, o véu se rasgou. A separação que havia entre nós, que foi provocada lá no Jardim do Éden, que eu falei no primeiro vídeo de estreia do meu canal, se quebrou, a gente foi de novo reconciliado, a aliança foi refeita. E hoje, para eu e você termos acesso a Deus, a gente só precisa de uma coisa: entrar no nosso quarto. Aqui na tradução da minha Bíblia, aposento, mas na sua pode estar quarto. Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos colocar em adoração de joelhos, que o nosso Pai que está em oculto vê e nos recompensará. Porque hoje só há um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Versículo 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Observe que a viúva obedeceu prontamente à orientação do profeta Eliseu. E eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Os filhos levavam os vasos e ela enchia com azeite. Obediência, fé, crer são os 3 pilares para o milagre acontecer. Gente, olha o que diz em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não se aproxime do Senhor sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que quando aceitamos Jesus como Salvador, há um versículo na Bíblia que diz o seguinte, fala assim pra gente: aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê já está condenado. A gente tem que ter fé, fé na nossa salvação em Cristo Jesus, fé para a provisão do Senhor chegar na nossa casa. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite só parou porque não havia mais vasos. A provisão de Deus é abundante. A provisão de Deus na minha e na tua vida não para. Quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço, ele disse: dai-me água. E ela disse: como pede para uma samaritana água? Aí Jesus disse para ela: se tu soubesses quem te pede água, tu é que me pedirias. Resumindo, Jesus vira para ela e diz: olha, eu sou a água da vida, vida eterna e que jorra com abundância. Quando a gente faz aliança com Jesus, essa água jorra com abundância. É provisão para o nosso espírito que nunca acaba, a não ser que se negue a Jesus e se volte a praticar os antigos atos antes da reconciliação. A provisão de Deus excede o entendimento humano, a razão humana. As bênçãos do Senhor estão disponíveis àqueles que creem. E aí, irmão? E aí, irmã Luciana? As bênçãos do Senhor estão disponíveis só para quem é crente, para quem aceitou Jesus? Não. As bênçãos do Senhor também estão disponíveis para aqueles que ainda não é crente. E a própria Bíblia vai citar quem? O centurião romano se coloca diante de Jesus e diz: olha, o meu servo, que eu gostava muito, está enfermo. E Jesus disse: me leva até ele. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: olha,
homem de muita fé, pode ir, que a tua fé operou o milagre. E na mesma hora chega alguém e avisa aquele centurião: olha, o teu servo está sarado. Deus ouve também pecadores. E Deus também opera na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a salvação está para todos. Basta que a gente tenha coragem de tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Então está disponível para todos aqueles que creem. Então todo aquele que crê que Jesus Cristo cura, salva, que ele batiza, obtém a graça do Senhor. Mas olha só, quando Deus opera esses milagres na nossa vida antes da gente ser cristão, é porque Deus já tem um chamado para a nossa vida. Você que já experimentou da provisão de Deus, da graça do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, não. Procure uma igreja cristã, faça uma aliança com Jesus, porque o Senhor já te deu provas do amor que Ele sente por ti. Ele te ouve, mesmo você ainda não estando em comunhão com Ele. Que se deixe esvaziar do pecado e se encher do Espírito Santo e da graça do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que se deixar sempre encher pela graça do Senhor. E aí no último versículo 7 do capítulo 4 de 2 Reis, sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva, diz assim: então veio ela e o fez saber. Olha a gratidão, gente. Tem coisa melhor na vida do que gratidão? A viúva, ela vem até Eliseu de novo e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Olha a gratidão. O milagre aconteceu dentro do lar da viúva. Ela volta para comunicar ao homem de Deus. Seja grato a Deus. Quando Deus te ouvir, seja você crente, seja você ainda um descrente, agradeça a Deus. Seja grato. Deus preza por um coração grato. Aqui a viúva, ela veio ao homem de Deus e o fez saber. E aí o homem de Deus dá a última orientação. Detalhe aqui, viu, gente? Ela seguiu as orientações, mas observe, ela não tomou a frente. Os vasos já estavam lá na casa dela, já estavam cheios, mas ela não agiu por conta própria. Ela foi comunicar ao homem de Deus o que tinha acontecido com o azeite, para que o homem de Deus desse a direção da parte de Deus. E aí o homem de Deus fala o quê? E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Quando você pede direção a Deus, espere até a última orientação. E seja grato. Aqui a gente tem provisão de milagre porque a viúva precisava de uma provisão material. A viúva estava prestes a perder os seus filhos. E o Senhor enviou uma provisão material para que ela e seus filhos sobrevivessem e pagassem as dívidas. Mas a gente, às vezes, não necessita de provisão material. Às vezes tem a comida, tem o trabalho, tem a casa, às vezes tem tudo que se pode dizer em termos materiais. Não está faltando nada, mas está o vazio na alma, está o vazio no espírito. Então aí a provisão que se precisa é o quê? Provisão espiritual. E aí, irmã Luciana, como é que eu vou ter provisão espiritual? Livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 7 a seguir diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. No 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E no 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então preste atenção, se a provisão que você está precisando nesse momento é espiritual, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo de Deus. Como, minha irmã, eu já ouvi o versículo e agora como é que põe em prática? Oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Deus que te vê em oculto. Jejum. Quebranta a carne através do jejum. Ora e lê a palavra. Porque o Senhor diz, tudo passa, menos a palavra de Deus. Tudo nesse mundo passa, menos a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e que essa palavra sirva de edificação para a sua vida espiritual. Que venha a ser um bálsamo para a sua alma. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém?